E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo e sem dúvida nenhuma, esse é um caminho muito interessante para você aproximar disso, que é através de uma maturação um pouco mais longa. Eu já adianto dizendo que esse vídeo aqui ele é um pouco mais avançado, para quem já está fazendo alguns queijos vegetais, já está se arriscando nisso, e vão ter aqui pelo menos 3 dicas muito boas para que você possa fazer uma maturação um pouco mais longa no seu queijo vegetal. Então, primeiro de tudo, o que pode ser considerado uma maturação um pouco mais longa, né? O mundo dos queijos vegetais é um pouco diferente dos queijos tradicionais, tá? Então, normalmente, o que é considerado um queijo curado para os queijos tradicionais, em termos de tempo, não vai se espelhar para os queijos vegetais, tá? E isso porque o próprio processo de produção ele pode ter algumas diferenças. Por exemplo, o queijo tradicional ele parte do leite mesmo, de algo super líquido que vai ser coagulado e aí depois dessorado e tal. Para os queijos vegetais é possível seguir também essa técnica, porém é também possível você fazer já de uma base de castanhas que vão ser trituradas e ter menos líquido do que um leite vegetal, por exemplo. Então, quando você tem essa condição, você já começa o queijo vegetal um pouco mais avançado, né, em termos de secagem de produto, para que ele tenha uma certa resistência à faca depois, uma boa consistência, do que um queijo tradicional que ele já parte de um meio líquido, né, propriamente dito, que é o leite animal. Então, a cura longa, ou uma maturação um pouco mais longa para os queijos vegetais pode ser encarada a partir de 3 meses. Então, se você tem um queijo vegetal que vai curar ele para além dos 3 meses, aí já é importante você ter algumas considerações, né, em relação a essas que eu vou falar aqui, para que você tenha um bom produto final e não tenha surpresas desagradáveis quando for comer. Tá? Então, para que você tenha uma maturação um pouco mais longa, primeiro ponto, esse é fundamental, que você tenha uma boa fonte de matéria-prima. Tá? E isso principalmente em relação aos ingredientes da base do seu queijo vegetal. Se você vai fazer ele com castanha de caju, que você compre boa castanha de caju fresca. Né? Depois você dá uma olhada no canal aqui, tem vários vídeos falando sobre como escolher a castanha de caju, qual é a melhor castanha de caju para você utilizar. E isso vai valer também para amêndoas, se for o caso, para qualquer outra base que você vá utilizar. É super importante que você tenha essa fonte de matéria-prima da melhor qualidade que você conseguir por conta do processo de oxidação. O processo de oxidação ele vai trazer sabores indesejáveis para o queijo vegetal. E como a gente está falando de algo que vai se perdurar no tempo, né, eu falei a partir dos 3 meses, mas eu não falei até quando vai, né, porque isso pode ser curado por 1 ano, por exemplo. E se essa base ela já começa envelhecida, sem dúvida nenhuma, você não vai ter um bom resultado final, tá? Porque começar uma coisa com matéria-prima mais ou menos, jamais você vai fazer um queijo vegetal bom. E imagine o melhor queijo vegetal que você já comeu, né? Sem dúvida nenhuma, com uma fonte de matéria-prima de qualidade duvidosa, não é isso que vai acontecer. Então, o primeiro ponto é você garantir que os ingredientes eles são de boa qualidade. Depois, é importante você saber que para você fazer uma cura mais longa, você precisa ter micro-organismos que estão especializados nesse processo. Tá? Assim, não vai ser qualquer fonte de micro-organismo que vai valer a pena você esperar todo esse tempo para depois consumir o seu queijo vegetal. E eu estou falando especificamente do quê? De fermentação selvagem e fermentação domesticada. Tá? Esse é o grande ponto. Para você fazer uma cura longa, se você tiver acesso a micro-organismos selecionados, ou seja, falando de fermentação domesticada, o sucesso seu vai ser muito maior.
mas veja que eu não estou falando que se você fizer com fermentação selvagem vai dar errado. Tá? Não estou falando isso. O que eu quero dizer é que se você fizer com fermentação selvagem, ou qualquer um, tá? Vamos imaginar essa situação aqui. A gente faz um queijo vegetal com uma fermentação selvagem e a gente vai fazer a mesma base com uma fermentação domesticada. E aí colocar esses dois para maturar e dali 5 meses a gente vai consumir esses dois. O que tem cultura específica para isso, sem dúvida nenhuma, vai estar muito mais próximo do sabor de um queijo do que esse que foi feito com fermentação selvagem, tá? E por que isso? Porque quando a gente fala de fermentação selvagem, tem outros micro-organismos também que não só aquelas bactérias produtoras de ácido lático, tá? Alguma outra coisa vai ter ali. Outras espécies de bactérias produtoras de ácido lático vão estar ali. E não necessariamente isso vai ser bom para uma maturação mais longa. Agora, quando a gente consegue pôr a mão nessas culturas selecionadas, você consegue colocar as culturas acidificantes com nome e sobrenome que você quer, e depois você consegue colocar culturas próprias de maturação. E aí sim é que a coisa começa a mudar de figura e você leva o nível de jogo para um outro patamar. Tá? E por culturas de maturação, eu estou falando tipo Leuconostoc mesenteroides é uma delas, Streptococcus thermophilus é outra delas, Lactobacillus helveticus também é considerado uma delas, Propionibacterium shermani é uma outra cultura de maturação. Por que são culturas de maturação? Porque elas não são grande produtora de ácido lático, mas elas se utilizam do ácido lático para produzir outros compostos. Então rola uma simbiose interessante ali, porque enquanto você tem, num primeiro momento de fermentação, culturas produzindo ácido lático, num segundo momento, que é esse da cura, numa temperatura mais baixa, você vai ter ali um ritmo de vida mais lento, você começa a ter o consumo de parte desse ácido lático e a composição de novos sabores. Além do que, essas culturas elas também produzem algumas enzimas que vão quebrar parte de proteína, parte de gordura e liberar elementos de sabor também. Tá? Então esse segundo ponto eu acho que é dos mais importantes, tá? Para a gente ter atenção para fazer um queijo vegetal de uma cura longa. E por fim, o terceiro elemento para destacar aqui ele acaba sendo um pouco mais lógico, né? Se você já viu alguns vídeos meus aqui sobre maturação em geral, você conseguiria deduzir isso, porque o processo de maturação, ele é o quê? Você tem um processo de secagem, né? Ou seja, uma peça de queijo vegetal está ali e ela começa a perder água para o meio ambiente, tá? Para o meio que ela está inserido ali. Agora, quando a gente fala de uma cura mais longa, a gente quer que esse queijo vegetal perca essa quantidade de água da maneira mais lenta possível para que ele tenha justamente uma evolução no tempo, porque do contrário, se ele perde muito rápido, ali depois de 2 meses e pouco ele está uma pedra, né, de tanta água que ele perdeu, começa a rachar até, enfim, perdeu o queijo, né, não tem como. Então, o terceiro ponto é, você vai fazer uma maturação longa em um microclima com uma umidade relativa mais alta. De alguma maneira você vai ter que entender ali como é que é a sua geladeira, como é o tamanho da peça e tal, e colocar isso num recipiente maturador que consiga reter uma certa umidade. Mas isso não quer dizer fecho hermético não, hein? Pelo amor de todos os deuses aqui. Porque o interessante é que haja circulação de ar também. Então aí que a coisa começa a ter que parar para pensar, né? Como é que eu vou ter uma alta umidade, mas ainda assim ter uma circulação de ar? Enfim, isso daí vai depender das suas condições, né? Do tamanho da peça, do que você tem à mão, do espaço que você tem na geladeira, enfim, algumas coisas ali. E claro, o acompanhamento, né? Você precisa acompanhar esse queijo vegetal, a evolução dele, sem dúvida nenhuma. Assim, se não for depois de um tempo, não precisa mais ser todos os dias, né? Mas a cada 2, 3 dias, assim, é bom revisitar, virar ele, porque ele já tem, ele já vai estar mais consistente.
Mas, ainda assim, ele está num ambiente úmido, que é propício para o desenvolvimento de fungos, né? Então você precisa fazer uma certa manutenção, às vezes preventiva, às vezes em caráter de remediar qualquer eventual surgimento de ponto de fungo. Depois conta para mim, como é que está sendo essa ideia de maturação mais longa? Se você já fez uma maturação mais longa, eu gostava muito de ler a sua experiência e a gente continua a conversa nos comentários.